Oi, amigos, tudo bom? Amiguinhos, eu vou resolver com vocês aqui uma lista de exercícios, tá? É um estude comigo, é uma lista, vou deixar ela aqui na descrição, de colégio militar, tá? Não para fazer prova para colégio militar. Lá do colégio militar, o aluno é estudante do colégio militar e eu fiz uma aula particular com esse aluno aí, beleza? Então, eu ajudei a resolver essa lista para poder estudar para a prova, né? Então, eu resolvi a lista para ele e resolvi trazer aqui para vocês, tá? Como ela é uma lista do colégio militar, de alunos que estão estudando lá, é bom até para vocês terem essa curiosidade de ver o nível do que os alunos de lá estudam, né? É uma lista razoável, tá? Usa muito o método soma e produto, então se você não sabia, agora você está sabendo, dá uma olhada no método soma e produto depois. Se você tiver muita dificuldade, aí você dá uma olhada, depois você volta pro vídeo, enfim, tá? Não deixe de ver essa lista, são exercícios muito legais que vão ajudar vocês, inclusive, para concursos do Colégio Militar. Tem algumas questões ali que eu já vi nas provas do Colégio Militar, né, como processo seletivo, tá? E também, claro, colégios técnicos e provas de escola em geral. Amigos, como essa lista eu fiz para uma pessoa específica, eu fui num ritmo, né? E vou dando a dica, vou falando para pausar o vídeo, para olhar alguma coisa, etc e tal, beleza? Então, vocês pausem o vídeo. Você tem que fazer videoaula, Céu, sentado numa cadeira e numa mesa, com seu caderno, dedo no pause. Você sabia que a tecla espaço do computador, ela dá pause? Testa aí pra você ver. Então, você já fica com o dedo no espaço aqui e fazendo. Depois você solta, presta atenção, copiando, fazendo conta de rascunho, entendeu? Porque às vezes eu faço uma conta de cabeça, eu faço na calculadora, mas você tem que fazer aí no rascunho, porque na escola você não pode usar calculadora. E nem eu, né? Você não vai poder me usar na escola. Então é isso, como eu gostei da lista que o professor passou lá, eu falei assim, eu vou levar lá para os meninos do canal, vou resolver. Espero que vocês gostem, tá? Como eu tô falando para vocês, eu ajudei esse aluno para se preparar para a prova, tá bom? Então, por isso que eu resolvi a lista ali nos mínimos detalhes, tá? Eu resolvo nos mínimos detalhes, mas eu não vou falar devagar, porque você sabe que eu não consigo, né? Então, eu falo num tempo ok, tá? Lembrando, dedo no pause. E no começo, eu falo bem baixinho, eu dou uma aula bem diferente, né? Eu tô bem contida, porque eu não estava na minha casa, foi nos dias que eu passei lá na casa do professor Laércio, então eu tava lá na casa deles, né? E eu estava falando baixo para não acordar eles, né? Porque aqui no meu espaço eu falo alto, enfim, né? Sou toda espalhafatosa, então lá eu fui mais contida. É bom que vocês vejam uma Jess mais calma aí no vídeo, tá bom? É isso e aproveitem essa lista, tá bom? Precisando de aulas particulares, vocês sabem que o meu contato está aqui e aqui está o nosso Instagram, beleza? Então é isso, amiguinhos, bora lá! Boa noite, vamos lá então, né? Ó, questão 1. Assome o produto das raízes da equação que está ali, são respectivamente iguais a quanto? Bem, a soma das raízes é sempre o termo, o produto das raízes, desculpa, o produto. Ele é o termo C dividido pelo termo A. Isso é uma coisa assim que você tem que saber, certo? Que o produto das raízes é o C dividido pelo A. Ou seja, nesse caso, o meu C é 6 e o meu A é 2. Então, 6 dividido por 2 é 3. Então, esse é o produto. E ele falou o produto na segunda posição, tá vendo? Porque o respectivamente aqui, ele tem uma ordem. Então, o produto na segunda posição é 3, né? Então, aqui você já anula as outras alternativas. E a soma, ela é o B com sinal trocado, ou seja, ela é menos B. Porque quando eu falo assim, B com sinal trocado, é por causa que esse menos aqui, ele vai trocar de sinal. Fazer o número trocar de sinal. Se é menos com menos, vira mais, então troca. E se é mais com menos, vira menos, troca. Então, é menos B sobre A, né? E aí, olha só para você ver. O menos B aqui vai ficar menos com menos, mais 7. E o 2 aqui, né, que é o A, vai ficar aqui embaixo. Então, é a resposta da letra C, né? 7 meios e 3. Olha só, quando eu tenho uma equação do segundo grau, tipo assim, ó, x ao quadrado mais 7x mais 10 é igual a 0, e eu vou te pedir para tirar as raízes dela, eu falo assim, ó, você vai pensar em dois números que você multiplica
e dá o C com um sinal conservado, porque o produto das raízes, ou seja, os números que você multiplica, é o C com sinal conservado, porque aqui é como se tivesse um mais, e o mais é um sinal conservativo. O mais multiplicado por um mais continua mais. O mais multiplicado pelo menos continua menos. Então, o mais ele é conservativo. Por isso que eu falo, você conserva o sinal do C. E o B você troca. Então, aqui eu vou trocar. E eu falo isso por quê? Por causa desse sinal de menos da fórmula. E aí, eu falo para você isso porque, nesse caso, quando o A da equação é igual a 1, automaticamente você não vai mudar o valor. Você já está dividindo por 1, porque todo número já está sendo dividido por 1. Então, por isso que o método soma e produto, do jeito que eu ensinei lá naquele vídeo, eu vou mandar para sua mãe esse vídeo. É muito importante que você veja soma e produto. Deixa eu ver se aparece aqui já. Esse vídeo aqui, ó, você tem que assistir esse vídeo e treinar, porque você vai treinar a sua tabuada e o método soma e produto. Então, o que acontece? Nesse vídeo eu explico isso. Por que que dá para fazer rápido? Isso é porque o A é igual a 1. E o A sendo 1, aqui você não precisa muito pensar nisso, né? Porque o 1 é neutro na divisão. Entendido? Então, por exemplo, quais seriam esses números? Você vai pensar assim, ó, para dar 10, o produto é 2 vezes 5, né? E a soma, 2 mais 5 daria 7. Só que tem que ser 7 negativo. Então, tem que ser menos 2 e menos 5, porque aí vai dar menos 7 a soma. Você está devendo R$2 e devendo R$5, então você vai dever R$7. E menos 2 vezes menos 5 vai dar 10 positivo, porque menos vezes menos mais. Ou seja, as raízes dessa equação são menos 2 e menos 5, ok? São as raízes. E a forma fatorada dela é o quê? É x, troca o sinal da raiz, x troca o sinal da outra raiz. Então, se você precisar fatorar essa função do segundo grau aqui, vai ser isso. Escrever ela na forma de fatores. Lembrando que aqui na frente sempre vai vir o A da equação. Só que como o A é 1 e 1 é neutro na multiplicação, não precisa de você escrever, certo? Então, é importante a gente ir pensando toda hora nisso, eu vou te falando sempre, para você já ir prestando atenção em coisas que você vai precisar depois. A soma das raízes da equação vai ser quanto? Ó, ele quer soma. E soma é o B com o sinal trocado dividido pelo A. Então, o B com o sinal trocado, ó. Lembra que a soma você troca o sinal do B? Então, é o B com o sinal trocado. É menos B sobre A. Então, você vai trocar o sinal do B, vai ficar menos. E o A é 3, então vai dar menos 2, ok? Letra C. Não precisa você tirar as raízes, porque ele não te pediu as raízes, ele te pediu a soma das raízes, ou seja, para você usar o método soma e produto. Aí agora ele fala assim, ó, a razão entre a soma e o produto das raízes vai ser o quê? Então, nós vamos tirar a soma e o produto das raízes, certo? Quem é a soma e quem é o produto? Ó, o produto é o C com sinal conservado sobre A, então é 9 sobre 2. E a soma é B com o sinal trocado, que é menos B sobre A. Então, você vai pensar se é B com sinal trocado. Menos vai virar mais. Sobre A. Ok? Aí ele falou assim, ó, a razão entre a soma. Então, razão é a fração. Razão, fração. Razão, fração. Entre a soma é 14 sobre 2 e o produto é 9 sobre 2. Tem que ser nessa ordem necessariamente. Quando você fala razão, você vai lembrar de fração. A primeira coisa tem que vir em cima. E a segunda coisa tem que ir embaixo. É tipo assim, é uma ordem respectiva. Por que que eu deixei 14 meios e não dividi? Porque eu já vi que esse 2 vai cortar. Entendeu? Então, é porque eu já vi. Porque quando você está dividindo uma coisa pela outra, uma fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra disso? Inverso da segunda. Então, você passa o 2 para cima e o 9 para baixo. Corta, então vai ficar 14 sobre 9. É por isso que eu não dividi aqui por 7. Se eu tivesse dividido por 7, ia dar na mesma. Só que aí eu conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, ó. 2 vezes 7, 14. E aqui tem um 1 embaixo, por isso que eu coloquei, só para você não esquecer. Vai dar 14 sobre 9 do mesmo jeito. Entendeu? Só que como eu já tinha percebido, eu falei, vou deixar esse 2 ali, que daqui a pouco eu vou cortar ele. Beleza? O produto das raízes da equação que está ali é igual a quanto? Bem, olha só. A primeira coisa que você tem que fazer é escrever a equação na forma reduzida. Certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos pensar no MMC entre os denominadores.
tá? Observa uma coisa, aqui eu tenho x menos 1 ao quadrado. Ele já é o MMC, porque daqui é x menos 1, ele é o MMC dele próprio, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó, que isso aqui é o MMC. E aí, eu vou multiplicar todos os termos por esse número, por esse fator, digamos assim. E como que a gente faz isso? A gente divide pelo cara que está embaixo e multiplica a resposta pelo que está em cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, repetindo, eu vou tirar o MMC entre os denominadores. Claro que é o próprio x menos 1 ao quadrado, porque ele é múltiplo dele, e é múltiplo desse, e ele é múltiplo de 1. Então, ele é múltiplo da galera toda. Aí, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Ok? Então, vamos pensar assim, ó, esse cara dividido por ele mesmo, porque são dois caras idênticos. Corta e vai dar 1. 1, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. E aí você multiplica pelo cara de cima, 1 vezes 4, 4. 1 vezes qualquer coisa também continua sendo a coisa. Isso aqui é uma coisa ao quadrado. Quando você dividir por essa coisa elevada a 1, vai ficar ela elevada a 1. É como se fosse assim, um x ao quadrado dividido por x, vai dar x. Então, x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1 vai dar x menos 1. Certo? É porque esse x menos 1 ao quadrado, ele é o seguinte, ele é x menos 1 que multiplica x menos 1. Quando você for dividir por esse, ó, vai cortar 1. Vai ficar o outro, multiplicado por 3. Aí presta atenção, eu vou fazer o chuveirinho aqui de uma vez. Então, você vai pausar o vídeo e vai fazer no seu tempo, mas eu vou fazer de uma vez. Esse número menos 3, você vai multiplicar por isso, né? Que eu dividi isso pelo de baixo. Aí, cortei um fator de x menos 1. E eu vou multiplicar a resposta, que é x menos 1, pelo de cima. Então, vai ficar assim, ó, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes menos 1, mais 3, porque menos vezes menos é mais. Pronto. Esse cara que agora, do outro lado da igualdade, dividido por 1, vai dar ele mesmo. Ele mesmo vezes 1 vai dar ele mesmo. Ou seja, do lado de cá vai ter esse x menos 1 ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o produto notável aqui, quadrado da diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x, vezes 1, 2x. 2 vezes x, 2x, vezes menos 1 vai dar menos 2, né? Mais o quadrado do segundo termo, certo? Lembra disso? Ó, quadrado do primeiro, mais ou menos, ele depende, menos o quadrado do segundo, ó. Menos o quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse produto notável, certo? Isso aqui você tem que decorar. É uma coisa assim, você entende o porquê, certo? E depois você decora. Então, ó, toda vez que você tem o quadrado da diferença de dois termos, vai dar o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes o x vezes o y, mais, sempre mais, porque é um quadrado, então o quadrado é sempre positivo, o quadrado do segundo termo. Então, quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro termo, menos, porque aqui tem um menos, então aqui segue o mesmo sinal, se for mais também aqui fica mais. Menos 2 vezes o primeiro produto, né, do primeiro termo pelo segundo, ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso é uma coisa que você tem que decorar, que é do ano passado. Decorar é uma palavra meio ruim, né? Mas você entendeu aí que você tem que saber de cor, não é? E aqui eu só repeti do lado de cá. Agora eu vou passar todos os termos para cá, certo? Então vai ficar assim, ó. O x ao quadrado não vai ter ninguém para acompanhar ele. Esse 3x, ele vai para lá positivo. Então vai ficar assim, ó, 3x menos 2x vai dar 1x. Ou seja, menos x. Esse 4 com esse 3 dá 7. Então, você está mandando para lá uma dívida de 7, porque aqui deu mais, você vai mandar para lá menos. Então, se você mandar uma dívida de 7 e pagar só 1 que tem aqui, você vai ficar devendo 6. Beleza? Qualquer coisa, se você achar que está muito corrido, você pausa o vídeo e faça essas contas, tá? Pronto, então essa é a sua equação. O que o exercício pede é o produto das raízes. Então, o produto é o C com sinal conservado, dividido pelo A. Ou seja, é 6 negativo dividido por 1, porque o A é 1. Então, é menos 6, ok? Então, assim, ó, não precisa fazer nada de Bhaskara, nada do tipo. O produto das raízes e a soma vai ter a ver com os coeficientes dela, tá? Beleza?
A equação polinomial que está ali tem uma raiz cujo valor é 4. A outra raiz, então, é igual a quanto? Então, o que, que ele quer dizer com isso? Uma raiz é igual a 4. É que se você jogar 4 no lugar do x, você vai zerar a equação. Então, eu vou pegar a equação original e vou colocar 4 no lugar do x, ó. Certo? 4 aqui. 4 aqui, eu vou fazer a conta respeitando a hierarquia das operações matemáticas. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Primeiro eu faço o quadrado. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes A, 16A. 4 vezes 4 é 16. Menos 16 é igual a 0. Ok? Aí, o que, que vai acontecer aqui? Se eu cortar... Aliás, desculpa, cortar não. Só poderia cortar se fosse um positivo com um negativo, né? Se eu somar uma dívida de 16 com uma dívida de 16, vai dar uma dívida de 32. Eu mando ela para lá, fica positivo. Ok? E aqui ia ficar o 16A, não ia? Só que eu já vou mandar esse 16 para cá dividindo para não encher linguiça. Então, meu valor de A é igual a 2, ok? Descobri o valor de A. Vou apagar o quadro, então você pausa aí e faz o que você tiver que fazer. Agora, o que, que eu vou fazer? Descobri o valor de A igual a 2, eu vou jogar 2 no valor de A, ok? E aí, essa equação tem uma coisa interessante. Eu posso dividir todos os termos por 2, porque todos são pares. Porque ele quer raiz, tá? Quando você quer raiz, você pode fazer isso. Então, você vai dividir por 2, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 8. Eu estou dividindo cada termo por 2, é igual a 0. E aí, eu vou fazer o método soma e produto, que eu já te mostrei lá naquele vídeo. Você não pode deixar de assistir para você saber tirar rapidinho as raízes, tá? Então, eu tenho que pensar 2 números que eu multiplico, porque o A é 1, ó. O A é 1. Então, o C sobre A vai dar só o próprio C, porque o A é 1. Então, o C com o sinal conservado e o B com o sinal trocado, porque lembra da fórmula, o produto é menos B sobre A, menos é trocado, sinal trocado, ok? Então, aqui, quais que são esses números? 4 vezes 2, 4 vezes 2, aqui eu quero que seja mais 2, então aqui tem que ser menos 2, ó, certo? Então, 4 e menos 2, porque olha só, você confere. 4 tira 2, fica com 2 positivo. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, as raízes dessa equação são 4 e menos 2. Como ele já tinha falado do 4, então a outra é menos 2. Certo? Muito bem. 6. Se uma das raízes da equação é 8, então qual que é o valor de P? Mesma coisa, nós vamos jogar no lugar do x o 8. Então, você vai achar o 0, certo? Quando você acha, né? A raiz também é chamada de 0 da função. Então, ele falou que 8 é raiz. Então, se eu jogar 8 no lugar do x aqui, o que, que vai acontecer? Ó? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, que aí dá para fazer essa artimanha. Vou jogar 8 no lugar do x e aqui também. Ok? Então, entre parênteses, bonitinho, né? Você vai pondo aí, vai pausando o vídeo, vai fazendo a conta, ó. Primeira potência. 8 ao quadrado é 64. Vezes 2, 128. 8 vezes 3, 24. P mais 40 é igual a 0. Eu posso somar esse 40 com esse 128, vai dar 168. Eu vou mandar ele para lá negativo, porque aqui, ó, tá dando positivo. Mandei negativo. Ficou menos 24P aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Então, vai ficar os dois positivos. Vai pausando e vai entendendo. Não precisa encher linguiça. Pronto. Ficou os dois positivos. E aí, eu vou mandar o 24 para lá dividindo. Ok? 164, 168, dividido por 24. Bem, será que vai dar quanto, hein? Será que dá 8? Não. Pera aí. 168. Você vai fazer essa conta no cantinho. 7. Tá? Você vai fazer a conta aí no cantinho. Então, P igual a 7. Aí, o que que ele quer? Então, qual que é o valor de P? Se uma das raízes é 8, então qual é o valor de P? 7. Só isso. Aí, agora, a número 7. A soma e o produto das raízes que estão ali são, respectivamente, 3 e menos 3. O valor de Q é igual a quanto? Então, olha só. A soma e o produto das raízes são 3 e menos 3. Então, o que que eu sei? A soma é menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Então, isso aqui, a soma, ele falou a soma primeiro. Então, a soma é menos 3.
e o produto é mais 3. Então, qual que é o valor de P? Então, vou pegar esse aqui primeiro e vou dar uma manuseada. O que eu vou fazer? P que? Ué. O P é diferente de 0, qual que é o valor de Q? Tá. Então, olha só, eu vou fazer um chuveirinho aqui, né? Então, vai ficar assim, ó, 2Q menos 2. Aí, aqui, entre parênteses, porque ainda tá multiplicando o X, certo? Aliás, não vou fazer isso, calma lá. Ele falou que o produto... Ah, tá, entendi. Olha só, isso aqui é uma função do segundo grau. Esse cara tá fazendo o papel de A, porque ele tá acompanhando o x ao quadrado. Isso aqui, ó, 2Q menos 1, 2 que multiplica Q menos 1, tá fazendo o papel de B. Por que que tá fazendo o papel de B? Porque tá acompanhando o x. E o C é o termo independente. Então, olha só, isso aqui é o A. Isso tudo aqui é o B, né, BX mais o C, que é esse. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer soma e produto igual eu faço. Vou fazer assim, ó, 2 números que eu multiplico e dá o C com sinal conservado. Só que tem que dividir o C pelo A, que nesse caso é o P, certo? Então, esse é o produto das raízes, ok? E aí, o produto das raízes foi falado no enunciado que era igual a 3. Eu vou repetir de novo aqui para não ficar confuso, tá? Ó, o cara que acompanha o x ao quadrado é o A. Então, quem é o A dessa função? Foi substituído pela letra P. O cara que acompanha o x é o B. Então, quem está acompanhando o x aqui é esse 2 que multiplica Q menos 1. Então, você vai escrever só, isso aqui é A. A é igual. B é igual. C é igual. Então, o B é esse cara, certo? Então, você vai pôr aqui, e o C é o 6. Pronto. Então, quem que é o produto e quem é a soma das raízes? O produto das raízes, eu não queria chamar de P, vou escrever produto, para não confundir as bolas. O produto, ele é o C sobre A. Mas quem que é o C aqui nessa equação? Foi o 6. E quem é o A? P. Então, é 6 sobre P o produto. Só que foi dado no enunciado o valor desse produto. Ele falou que o produto, a soma e o produto são respectivamente, então o produto é 3, certo? Então, olha só, você pega o 6 e divide por quanto para dar 3? Por 2, né? Certo? Como é que você resolveria isso aqui? Você passa esse 3 para cá multiplicando, o P para cá multiplicando. Aí, quando ele estiver aqui multiplicando, o 3 vai vir para cá dividindo. Então, é 6 dividido por 3. Ou seja, P igual a 2. Já descobriu o valor de P. O que ele quer? O valor de Q. Né? Então, já descobri o valor de P. Vou descobrir o valor de B agora. E a soma das raízes? A soma das raízes, ela é menos B sobre A. Não é isso? Então, olha só, quem que é o B? É 2 que multiplica esse camarada aqui. Só que é menos da fórmula. Então, aqui eu vou jogar menos 2, porque tem que pôr um sinal de menos na frente. Q menos 1 dividido pelo A, que no caso ali, a gente acabou de descobrir que é o P, que o P é 2. E aí a gente iguala isso à soma que foi dada lá no enunciado, que ele fala que a soma é menos 3. Ok? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, primeira providência, menos com menos, vai virar mais. É tipo multiplicar a equação os dois lados por menos 1, tá? Corta esse 2 com esse 2 e fica que Q menos 1 é igual a 3. Passa esse 3 para cá somando, que é igual a 4. Pronto. Aí você pode até me perguntar, mas não tem que fazer chuveirinho? Você pode fazer, mas se não fazer é melhor, tá? Cortar aqui, pronto, acabou. Morreu a nota. Se você multiplicar por 2 aqui, você vai ter que passar esse 2 multiplicando para lá e vai dar na mesma. Vai dar trabalho. E ninguém quer trabalho. Certo? Nós fomos feitos para trabalhar o mínimo possível. Então, a letra A aí é a resposta, tá bom? 8. Para um valor de m para o qual uma das raízes da equação é o dobro da outra. Tá. Então, vamos ver aqui. Um valor de m para o qual uma das raízes é igual ao dobro da outra. Beleza. Olha só. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer por fórmula de Bhaskara, tá? Eu vou pegar a fórmula de Bhaskara
Ok, você já sabe, x é igual a menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Vou trazer ela para cá. Então, você vai anotar a fórmula de Bhaskara. E aí, você vai substituir as suas variáveis aqui na fórmula de Bhaskara. Quem é o A? O A é 1. Quem é o B? O B é menos 3m. Por quê? Porque o B é sempre o cara que acompanha o x. Então, aqui tem um 3m negativo acompanhando. E o C é sempre o termo independente. Então, esse aqui é o C, certo? Então, o C é isso. Aí, você vai jogar na fórmula de Bhaskara. Então, vamos com muita atenção aqui, jogando e substituindo. Ó. X é igual a menos B. Menos é o trocador de sinais da matemática. Então, vai ficar mais 3m, ok? Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. Ó, b ao quadrado é você elevar isso aqui ao quadrado, vai dar positivo, certo? O 3 ao quadrado é 9 e o m ao quadrado fica m ao quadrado, ou seja, b ao quadrado é 9m ao quadrado. Deixa eu melhorar esse m. Menos 4ac, ó. Vamos primeiro pensar no sinal. Menos daqui, com esse mais continua menos, com esse mais continua menos. Então, o sinal vai dar negativo, ok? 4ac, vai pausando o vídeo, vai fazendo do jeito que você achar melhor. Se você quiser calcular o delta separado, você pode calcular. Vai ficar só 4 daqui, vezes 1, 4, vezes 5m, vai dar 20m. Ok? Dividido por 2a. 2 vezes 1, que é 2, né? Tá, isso são as duas raízes, ok? Por quê? Porque, olha só, a primeira raiz é eu pegar esse camarada, certo? Esse camarada com o sinal de mais. Isso é a primeira raiz, ok? E a segunda raiz é eu pegar o mesmo camarada, só que com o sinal de menos. Não é quando você tem assim, x é igual a 2 mais ou menos a raiz de 4 sobre 2. Então, você vai fazer x é igual a 2 mais 2 sobre 2, mais ou menos, né? Que tem um mais ou menos. Aí, você pega a primeira, você pega somando, 2 mais 2, 4. Dividido por 2, 2. E depois você pega subtraindo. 2 menos 2, 0. Dividido por 2, 0. E aí, você tem duas raízes. Então, as raízes, elas são esses camaradas que estão ali, um com sinal de mais, o outro com sinal de menos. Porque não tem como. Eu não consigo fazer muita coisa aqui, você concorda? Não tem como tirar a raiz quadrada dessa coisa esquisita, 9m ao quadrado menos 20m. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, a primeira raiz é a mais, porque ele fala assim, ó, o valor de m para o qual uma das raízes é o dobro da outra. Então, a maior raiz, você concorda que é o somar a raiz quadrada? Porque aqui eu tenho um número positivo. Eu vou somar um número, vai dar um resultado maior do que antes. Então, essa é a maior raiz, tá? Essa raiz, ela vai ser igual ao dobro da outra. Qual que é a outra? A outra é igualzinho isso, só que com um sinalzinho de menos. Ok? Porque nós temos duas raízes aqui. Uma com sinal de mais, a outra com sinal de menos. De modo que uma é igual ao dobro da outra. 2 vezes a outra. Que é exatamente isso que falou no enunciado. De modo que uma das raízes é o dobro da outra. Pronto. Aí agora, nós vamos ter que mexer nossos pauzinhos aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro, esse aqui é um 2 multiplicando. Aí aqui é como se tivesse um parêntese, tá? Eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2 de baixo. Aí você vai ter que pausar o vídeo, porque eu tô copiando aqui, eu copio rápido, né? Mas aí no seu caderno você vai pausar. Então, esse 2 aqui e esse 2 de baixo, eles desapareceram. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 que tá dividindo o lado de cá, passar para cá multiplicando, porque os números vão, né, a operação invertida. Então, ó, eliminei esse 2 e vou mandar esse 2 para cá multiplicando. Pronto. Certo? Aí agora vai ficar assim, ó. 2 vezes 3m é 6m. 2 vezes um camarada é menos 2 vezes o camarada. Certo? Pronto. O lado de cá não mexi, não toquei. Eu vou só Ctrl C, Ctrl V literalmente. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, eu vou passar esse 3m pro lado de lá, subtraindo, mas eu já vou fazer a conta de cabeça. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho 6m e tiro 3m, porque esse 3m vem para cá negativo. Então, vai ficar 3m, 6m menos 3m, vai dar 3m. E aí, eu vou passar esse camarada para cá somando. Mas observa uma coisa, o que está dentro é igual.
Então, eu tenho 2 vezes uma coisa somando, mais uma vez, ou seja, eu tenho 3 vezes a coisa. Entendido? Vou repetir de novo. Esse cara vai passar para cá somando, porque ele está subtraindo, ele é uma parcela de subtração. Ele vai para lá como uma soma. Aí você tem uma vez um cara louco, mais 2 vezes um cara louco. É 3 vezes um cara louco. Ou seja, eu vou só copiar isso aqui e colocar um 3 na frente. Beleza? Eu vou cortar esse 3 com esse 3. Por que que eu vou fazer isso? Na linha de baixo. Vai pausando e copiando. Porque esse 3 que está multiplicando, ele vem dividindo. Ok? Então, corta, corta, pronto. E aí vai ficar o que aqui no frigir dos eggs? Vai ficar isso aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, sem esse 3, porque o 3 já sumiu ali na linha de cima, ó. Pronto. Nós vamos agora elevar os dois lados da equação ao quadrado, ok? Ao quadrado. Porque aí vai sumir o radical com o quadrado e vai ficar só o que está dentro. Então, vai ficar só isso aqui. E do lado de cá vai ficar um m ao quadrado. Eu vou passar esse m ao quadrado para cá, subtraindo, porque ele está somando, que ele é um número positivo e negativo. Então, 9m2 menos 1m2 vai ficar 8m2. E esse 20m vai passar para o outro lado. Aliás, menos 20m igual a 0. Vou deixar ele aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a equação toda por 4 e por m. Ou seja, eu vou dividir a equação por 4m. Por que que eu posso dividir por 4m? Ou colocar 4m em evidência é a mesma coisa, tá? Porque aqui eu tenho m ao quadrado e aqui eu tenho m. Se eu dividir por 4m, todos os termos são divisíveis, ó. 8 dividido por 4 fica 2m. Certo? Aliás, não vou fazer isso não. Vou colocar 4m em evidência, vai ficar mais fácil de você entender. 4m ao quadrado, desculpa, 8m ao quadrado dividido por 4m. 8 por 4 é 2. m ao quadrado dividido por m vai dar m. 20m dividido por 4, ó, menos 20 por 4 é 5 e o m corta, ok? Então, aqui eu vou ter 2 raízes. Qual que é a primeira? Por que que eu vou ter 2 raízes? Isso aqui é um método de fazer fatorado, né? Não precisa fazer Bhaskara para isso aqui, não. Ó, eu tenho 2 coisas que estão multiplicando. Essa e o que está dentro do parêntese está dando 0. Então, com certeza, isso aqui vai dar 0 e isso aqui vai dar 0. São 2 possibilidades. Por quê? 2 números multiplicados para dar 0 só vai dar 0 se um dos dois for 0. Então, nós vamos trabalhar com as duas hipóteses. Isso dando 0 e depois isso dando 0. Que são 2 raízes que é a equação de segundo grau. Não precisa tirar a fórmula de Bhaskara para equações de segundo grau incompletas. Porque essa aqui ela só tem o A e o B. Ela não tem o termo C. Então, aqui eu vou falar que 4m é igual a 0. Se eu passar o 4 dividindo aqui, ó. 0 dividido por qualquer coisa, então é porque o m é igual a 0. Ó, 4 vezes 0 é igual a 0, então o m é igual a 0. E a outra, 2m menos 5 é o 0. Passa o 5 para cá somando, aí vai ficar 2m, só que eu já vou mandar aqui para não encher linguiça. Então o m é igual a 5 meios. Então nós temos 2 opções de valor de m. Vamos ver o que que o exercício pede. Um valor de m para o qual uma das raízes é o dobro da outra é igual a quanto? 5 meios, positivo, ok? Positivo. Letra E. Essa daí é a mais difícil até agora. Isso aqui já caiu no colégio militar, tá? Em concurso de colégio militar. Então, o que que eu vou sugerir para você fazer? Você faça essa questão com calma. Repete de novo. Depois você vê o vídeo de novo, depois de algumas horas ou no outro dia. Porque isso aqui é um negócio um pouquinho mais punk. Precisa de uma álgebra um pouquinho mais sofisticada que as anteriores. Tá? Então, você não deixa de assistir de novo. A equação polinomial do segundo grau que está ali tem uma raiz cujo valor é 2. A outra raiz é quanto? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Nós vamos pegar aqui essa equação. Se falou que o 2 é raiz, então se você joga 2 no lugar do x, o que que vai acontecer? Você vai zerar a sua equação. Então, vou jogar 2 no lugar do x aqui. Tá? E vou fazer a conta observando a hierarquia. 2 ao quadrado, 4 vezes A, 4A. Mais 2, porque que é 1 vezes 2 vai dar 2, menos 6. Então, essa conta eu já posso fazer de uma vez, dá menos 4. Por quê? Estou devendo R$6 e estou pagando 2, né? Então, vou ficar devendo 4. Manda esse 4 para cá positivo. E o 4 que ia ficar multiplicando já passa dividindo. Ou seja, o A é igual a 1. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro, você vai pausar o vídeo aí se você quiser.
eu vou jogar o A igual a 1 nessa equação e resolver por soma e produto. A igual a 1 é só tirar ele daqui. Por quê? Porque se ele é 1, ele é neutro, né? Então, você vai pensar em dois números que você multiplica e dá o C com o sinal conservado, porque o A é 1. Eu ia colocar o 1 aqui, mas não precisa. Então, por isso que eu só falo é C conservado. E o B trocado. Aqui tem um número mais 1 embutido. Você vai pensar em menos 1. Então, quais são esses números? 3 e 2. 3 e 2. Só que vamos olhar para o de baixo. Você vai ter que ficar devendo 1. Então, tem que ser menos 3, uma dívida de 3, um pagamento de 2, você ficar devendo 1. Em cima, a mesma coisa, porque são as mesmas raízes. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Então, essas duas são as raízes da função. Ele falou se uma delas é 2, qual que é a outra? Menos 3. Ok? Pronto. Muito boa essa lista. Exercícios realmente interessantes, né? Difíceis, assim... Não difíceis, mas assim, não tão bobos, porque a maioria das escolas só tem exercício bobo, só fórmula de Bhaskara, né? Para que a soma das raízes da equação seja igual ao seu produto, devemos ter qual valor de K? A soma ser igual ao produto. Então, vamos pensar no método soma e produto, ok? A soma, ela é o B com sinal trocado sobre o A, e o, C, e o produto é igual a C sobre A, ok? E aí vamos lembrar, quem é o A dessa equação? É o K2, porque não interessa o que acontecer. Quem é o A é quem acompanha o x ao quadrado. Quem é o B e quem é o C? Ó, o B é o menos 3K, porque está acompanhando o x. Então, o carinha que está com o x, ele é que é o B, né? Diminuir aqui um pouquinho. E o C é o 1. Ótimo. Então, nós vamos pensar o seguinte. Ele falou no enunciado, vamos ler de novo. Para que a soma das raízes seja igual ao produto. Então, ele falou assim, eu quero que a soma seja igual ao produto. Ou seja, eu quero que menos B sobre A. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos B. Só que menos, com esse menos vai virar mais, vai trocar o sinal. Vai ficar 3K sobre K menos 2, que é o A, seja igual ao produto, que é o quê? 1 sobre K menos 2, que é o A, certo? O A tem que ser K menos 2. Então, qual deve ser o valor de A? Pode cortar, porque é um denominador igual. E aí, eu vou passar esse 3 para cá, dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 3, ou seja, K tem que ser igual a 1 sobre 3, positivo. Ok? E tem um outro detalhe também, tá? Essa equação, não nesse problema, mas essa equação, ela tem um porém. O K tem que ser diferente de 2. Por quê? Porque se você jogar 2 aqui, você concorda que vai ficar 2 mais 2, que é 0? 0 vezes o x ao quadrado vai zerar o x ao quadrado. Então, a sua equação, ela não vai ser mais de segundo grau. Ela vai ser de primeiro, porque vai sumir o termo ao quadrado, vai ficar só o termo do primeiro grau. Então, isso é uma coisa que vive caindo em prova de concurso, que as pessoas esquecem. Tem que ter essa condição do A nunca ser 0. Porque se o A for 0, a equação não é do segundo grau. Então, vamos lá. 11. A equação que está ali tem uma única raiz. Então, qual que é o valor de M? Olha só, toda equação que tem uma única raiz, o delta dela é igual a 0. E preste atenção nisso que eu vou te contar. Ela é um trinômio quadrado perfeito. Então, é as duas coisas, significa a mesma coisa. O delta é igual a 0 e ela é um trinômio quadrado perfeito. Todo trinômio quadrado perfeito tem delta igual a 0. Então, se você souber um trinômio quadrado perfeito aqui, né, que vai, tipo assim, ó, isso aqui, se você tirar a raiz desse termo, se você quiser transformar ele num trinômio quadrado perfeito, né, você vai tirar a raiz aqui, vai dar 2x. Mais, porque esse sinal é mais. Aí, você tem que pensar num cara que, quando você elevar ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 1. Porque aqui, lembra que é só o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, tem que dar esse cara. Correto? Então, qual que é o cara que você vai ter que colocar aqui para 2 vezes 2x vezes ele? Dá só 1x. Tem que ser 1/4. Por que 1/4? Porque, olha só, 2 vezes 2x vai dar 4x.
você quer que fique só um x, ou seja, você quer que corta o 4 que está dando aqui. Então, esse número para cortar tem que ser 1/4. Para cortar. Então, aqui é 1/4. Então, vai ficar só. Entendido? Porque foi 1/4. Qualquer coisa você vai pausando o vídeo e vai voltando um pouquinho para você entender. Aqui vai ficar, então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar x, porque eu coloquei 1/4 justamente para dar o x que está falando aqui. Mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do segundo vai dar 1/16. Ou seja, esse termo m, ele vai ser 1/16, porque porque você é uma pessoa que está à frente dos seus colegas. Além de saber que o delta é igual a 0, você sabe que isso aqui tem que ser um trinômio quadrado perfeito. Aí você deitou na cama armada. Tu falar isso com o seu professor, ele vai beijar seu pé e vai falar assim, meu Deus do céu, essa menina tá à frente do planeta Terra. Muito pouca gente sabe desse rolê aqui do trinômio quadrado perfeito, tá? Outra forma de você fazer é pelo delta. Então, você vai falar assim que o delta é igual a 0. Delta é igual a 0. Então, b ao quadrado menos 4ac é igual a 0. Quem é o b? O b é 1. Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Menos 4 vezes o a, que é 4. Vezes o c, que é m, é igual a 0. Ok? O c é m, que é o termo independente. Então, esse aqui dá 16m negativo. Ó, 4 vezes 4 vezes m. Vai dar menos 16m. Esse 1 que está somando, manda para lá subtraindo. Multiplica os dois lados da equação por menos 1 para ficar positivo. E passa o 16 que está multiplicando o m para lá dividindo. Então, você pode achar dos dois jeitos. Mas aquele jeito que eu falei ali primeiro é tipo mitológico. Você vai mitar o seu professor. Uma propriedade que pouco aluno assimila. E tipo assim, nunca vi nenhum professor contar isso na escola. Que trinômio quadrado perfeito é sinônimo de delta igual a 0. O valor de h para que a equação que está aqui tenha raízes inversas é. Então, vamos pensar uma coisa aqui. O que é raízes inversas? Um número é inverso do outro quando ele é a fração ao contrário, de cima e embaixo. Por exemplo, o número 4, o inverso dele é 1/4. O inverso de 5 é 1/5. O inverso de 3/2 é 2/3 e assim vai. Qual que é a característica de dois números inversos? O produto entre eles vai dar 1. Por quê? Porque olha só, se eu multiplicar 4 pelo inverso, que é 1/4, esse 4 corta aqui e fica 1. 5 vezes 1/5, ó, corta e vai dar 1. 3/2 vezes 2/3, corta, 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 corta. Como o elemento neutro da divisão e da multiplicação é 1, aqui quando eu corto 3 por 3 dá 1. 2 por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Ou seja, o produto das raízes vai ser igual a 1. Ok? O produto das raízes é igual a 1. A gente sabe que o produto das raízes é o termo C com o sinal conservado sobre A, né? O produto das raízes é C sobre A. Então, o produto das raízes vai ser o C, que é 3, dividido pelo A, que é o H menos 2. Lembre-se que o A, o B e o C são os coeficientes da equação. No caso, o A aqui é o carinha que está com x ao quadrado. Então, o A é H menos 2, certo? Então, o que acontece? O produto das raízes vai ser o C sobre o A. E este produto, ele é igual a 1 porque falou que as raízes são inversas. Então, o produto entre as raízes vai ser 1 porque elas são inversas, igual eu te expliquei. Suponhamos que uma raiz fosse 7. A outra raiz é 1/7. Então, o que eu sei sobre o produto delas? Vai dar, ó, corta, corta. Vai dar 1. Independente de quais forem as raízes. Uma vai ser um valor x, a outra vai ser o inverso, que é 1 sobre x. Vai cortar e vai dar 1. Ou seja, o produto das raízes é igual a 1. Beleza? Aí você vai passar esse h menos 2 para cá multiplicando 1. Uma coisa vezes 1 é ela mesma. Então, vai ficar assim, ó, 3 é igual a h menos 2. Esse menos 2 passa para cá somando com 3, fica 5. Então, o valor de h é igual a 5, certo? Eu tinha achado que ia ser uma coisa um pouquinho mais cabulosa, mas não é tão nada demais, não. Por isso que eu parei de gravar no último vídeo, que eu tava com a cabeça assim meio já cansada, não tava conseguindo raciocinar direito. A soma das raízes da equação é igual a quanto? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou manipular isso aqui com o MMC, certo? O MMC aqui vai ser o produto desses três fatores, ó, o x pelo x menos 1 pelo 6. Então, vai ser 6 que multiplica x menos 1, ok? Mais 1, desculpa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o MMC, que é isso, dividir pelo de baixo e a resposta eu multiplico pelo de cima. Então, pensa o seguinte, se eu pegar isso aqui e dividir pelo x, vai cancelar o x daqui com o x de cá. Então, vai sobrar só o 6 que multiplica x mais 1, entendeu? Porque olha só, aqui, ó, vai cancelar o x daqui com esse x aqui.
Aí eu vou multiplicar isso que sobrou, que é o 6, que multiplica x mais 1, pelo 1 daqui de cima, que vai dar o próprio x mais 1, porque uma vezes qualquer coisa dá a própria coisa, ok? Agora no próximo. Se eu tiver isso aqui, que é o MMC, aí eu vou dividir pelo x mais 1. Vai cancelar a parcela, o fator x mais 1, vai sobrar só o 6 que multiplica o x. Vezes o 1 aqui em cima vai dar o próprio, com o sinal de mais, porque ele tem um sinal de mais. Pronto. Agora, se eu tivesse, aqui o MMC era 6 que multiplica x mais 1. Que dividir pelo 6, aí vai cortar o 6, vai ficar o x que multiplica o x mais 1 vezes o 5, né? Então vai ficar 5 que multiplica x mais 1. Agora é só a gente manipular aqui e ver a equação do segundo grau reduzida, né? Então vai ficar assim, ó, 6 que multiplica x, 6x, 6 que multiplica 1, 6. Então fica 6x mais 6, mais 6x aqui. Aqui, isso aqui é 5x. Eu vou até tirar esse pontinho para ficar mais fácil da gente identificar. Isso aqui é 5x, certo? Que multiplica x mais 1. Então, vai ficar assim, ó, 5x que multiplica x é 5x ao quadrado. 5x que multiplica 1 é 5x. Aí, eu vou passar todos esses termos para cá, para a equação ficar do segundo grau, né? Então, vai ficar assim, ó, o 5x ao quadrado não vai ter quem somar com ele. Aí, aqui, eu já vou fazer a conta de uma vez, ó. 6x com 6x, 12x. Vai passar para cá, negativo. Então, eu tenho 5, tiro 12, eu fico devendo 7. Então, vai ficar menos 7x. E esse 6, que é o termo independente, vai vir negativo também. Pronto. Essa é a equação reduzida. Aí ele falou que a soma das raízes da equação. A soma das raízes é menos b sobre a. Então, quem que é o b? É menos 7. Então, menos com menos vai ficar mais. E o a é 5. Então, a soma das raízes vai ser 7/5 positivo, letra E. Vai pausando, fazendo, voltando, para você ir pegando todos os passos, né? 14. Se a soma das raízes da equação é 10, podemos afirmar que o produto é quanto? Olha só. Se a soma das raízes é 10, ok? Então, o que é a soma das raízes? Soma das raízes é C sobre A, certo? Então, ele está falando o seguinte. C sobre A, que é o 10 sobre o K, que o K é o A, tá vendo? Tá no lugar do A. E o C é menos 4. Então, vai ficar assim, ó, menos 4, que é o C, sobre o A, que é K, isso é igual a 10. Beleza? Aí a gente vai manipular isso aqui e resolver. Esse K vai passar para K, multiplicando, e o 10 vai vir dividindo depois, né? Então, vai ficar assim, ó, menos 4 sobre 10 é igual a K. Eu vou simplificar isso aqui em cima e embaixo por 2, vai dar 2/5 negativo. Então, o K é menos 2/5. Então, vai ficar assim, ó, 2/5 negativo, que é o K, de x ao quadrado, mais 3x menos 4. Aí, ele quer saber o produto das raízes agora. Ó. Ah, eu troquei aqui, peraí, volta a fita. Eu não vou pagar, não, eu troquei. Eu coloquei que a soma é C sobre A. A soma é menos B sobre A. A soma é menos B sobre A. Certo? Então, menos 3. Opa. Menos 3, porque aqui é mais, com esse menos fica menos, dividido pelo K. É igual a 10. Eu só troquei a fórmula. Aí, eu passo para cá e o 10 vem para cá. Ou seja, o K, ó, o K vem para cá. Aí, o 10 que estava multiplicando, ele vai vir dividindo. Então, vai ficar que K igual a 3 décimos, negativo. Aí, a equação vai ficar assim, ó, menos 3 décimos de K, mais, desculpa, de x ao quadrado, eita, porque o K é 3 décimos negativo. Então, só colocar ele ali no lugar do K. Mais 3x menos 4. É igual a 0. Então, ele quer saber o produto das raízes. O produto das raízes, produto, ele é o C sobre o A. Então, o C é menos 4 e o A é menos 3 décimos. Então, a gente vai fazer essa divisão. A gente conserva a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, certo? A de baixo você inverte. Aí, aqui vai ficar menos com menos, mais 4 vezes 10, 40 terços. Então, o produto das raízes vai ser 40 terços positivo, ok? Que regravar aqui, porque o que aconteceu? O áudio começou a sair fora do ritmo, né? Um valor de B para que a equação tenha duas raízes reais e iguais. Você sabe que duas raízes reais iguais significa delta igual a 0. Então, o que nós vamos fazer? B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 2 também, tem que ser igual a 0. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 4,
4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, né? Então, vai passar para lá, ó, aqui é da negativo, certo? Vai passar para o outro lado da igualdade positiva. Aqui vai ter um b ao quadrado, que eu já vou tirar a raiz de uma vez. Vai dar que b é mais ou menos 4, ok? Pode ser mais ou menos 4, tá? Porque a raiz de 16 tem dois valores, o positivo e o negativo. Mas como ele pediu um dos valores e aqui só tem a opção C, então vai ser letra C, né? 16. Os valores de B na equação, que está aqui, para que o discriminante seja igual a 65, é ou são, né? Então, o que nós vamos fazer? O discriminante é o próprio delta, tá, amiguinhos? Então, nós vamos fazer B ao quadrado menos 4ac e falar que é igual a 65. Observe que aqui é negativo. Só que quando eu elevar ao quadrado, vai ficar positivo, porque todo número negativo elevado a expoente par, né, vai dar positivo. Então, B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Aqui vai dar 16, certo? Ah, não, mentira. Eu vou igualar a 65, né? Porque falou que o determinante é 65. Tá, aqui vai dar 16 negativo. Eu vou mandar esse 16 negativo para cá positivo. E já vou fazer a conta de uma vez para não encher linguiça. 65 com 16 dá 81. Então, aqui ia ficar b ao quadrado, eu já mando raiz quadrada para não encher linguiça. E aí eu posso ter mais ou menos 9 também. Nesse caso aqui, mesma coisa do anterior. A gente vai ter tanto a resposta positiva quanto a resposta negativa, né? Sem problema nenhum. Questão 17. As raízes da equação ali são quais? É uma equação de terceiro grau incompleta. Então, nós vamos colocar x em evidência, porque tem x aqui, aqui e aqui. Então, vamos pensar o seguinte. X que multiplica, se eu dividir x ao cubo por x, dá x quadrado. 2x ao quadrado por x dá menos 2x. Certo? E 3x aqui por x vai dar menos 3. Aí, aqui, eu tenho duas coisas multiplicando para dar zero. Ou essa coisa é zero, ou o que está dentro aqui tem que ser zero. Então, vamos pensar o seguinte. Então, o x ali de fora é zero. Agora, para achar os zeros daqui, né? A gente vai tirar as raízes por soma e produto. 2 números que você multiplica e dá o C com sinal conservado. E 2 números que você soma e dá o B com sinal trocado. Então, esses números são 3 e 1. Aí vamos pensar, só que para dar 2, aqui tem que ser menos 1, porque 3 menos 1 para dar 2. E 3 vezes menos 1 para dar menos 3. Então, as raízes são 3 e menos 1, ok? Então, a resposta aqui é letra D, né? Menos 1, 3 e 0. E por último, a última questão aí, essa 18, sendo A e B as raízes da equação aqui, então se, olha só, preste atenção, A e B, ele falou que são as raízes da equação. Então, a gente não pode confundir com os coeficientes A e B e C da equação que foi dada ali, tá? Então, a gente vai precisar descobrir o valor de M. Então, sendo A e B as raízes da equação do segundo grau, 2x ao quadrado menos 5x mais M igual a 3. E sabendo que 1 sobre a primeira raiz mais 1 sobre a segunda raiz é igual a 4t, então, qual que é o valor de M? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou multiplicar cruzado aqui pelo método da borboleta, em cima, embaixo, embaixo, em cima, os dois de baixo, né? Porque quando a gente vai somar frações com denominadores diferentes, você tira o MMC ou multiplica cruzado, é a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, 1 vezes B, B. 1 vezes A, A. E A vezes B, A, B. Só que ele falou que A e B são as raízes, não é? A e B são as raízes. Então, A mais B é o quê? É a soma das raízes. E A vezes B é o produto, ok? Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó, igual a 4t, né? Que estava do outro lado. Quem é a soma das raízes de acordo com a equação aqui? A soma das raízes não é o B da equação, não é esse B que eu estou falando aqui não, tá? É o B, o coeficiente B, que no caso aqui é menos 5, com o sinal trocado. Lembre-se disso. Tem que trocar, porque é menos B sobre A. Então, troca o sinal do B, fica mais, sobre o A, que é 2. Então, essa é a soma. E o produto é o C, com o sinal conservado, só que com um detalhe, né? Olha que questão maldosa. Você tem que passar esse 3 para cá, little friend. Por quê? A equação ela é dada na forma igual a zero, lembra? Então, o C aqui, ó, é M menos 3, tá? O C da equação aqui, que é o termo independente, é M menos 3. Então, aqui, ele deixou esse 3 aqui só de sacanagem. Já tinha que passar para cá, tá? Então, é o C com sinal conservado, é M menos 3, sobre o A. Pronto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui, vou substituir esse A mais B ou B mais A por 5 meios, que é a soma das raízes, certo? Então, aqui eu vou pôr 5 meios no lugar desse B mais A que estava ali, ok? E o A vezes B, que é o produto das raízes, eu vou colocar isso aqui, ó.
m menos 3 sobre 2. Agora é álgebra, né? Continha boba, né? Então, eu conservo aqui, ó, a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quando eu inverter a segunda, vai ficar o 2 em cima e o m menos 3 embaixo, né? Então, eu já sumi com isso aqui, ó. Ok? Esse m menos 3 aqui, se você quiser pôr um parêntese nele, é melhor, tá? Para sua própria segurança. Então, vai ficar assim, ó. 5 sobre m menos 3 é igual a 4/3, certo? Eu vou multiplicar cruzado aqui, já fazendo chuverex, ok? Porque esse 4 vem para o m e vem para o 3. Então, fica 4m menos 12. 5 vezes 3 aqui, 15. Passo para cá somando. Esse 12, ó, tá negativo, vem somando. Fica 27. E aqui, o 4, que já ia multiplicar o m, ó, já vem dividindo. Então, m é 27 quartos. Ok? Resposta da letra C.